Está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23, o seguinte: Disse Jesus: A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes trevas serão. Meu irmão, minha irmã, essas palavras de Jesus são profundas, diretas e ao mesmo tempo inquietantes. Elas não falam apenas de visão física, mas de algo muito mais sutil e decisivo: a forma como nós enxergamos a vida. Jesus aqui está nos dizendo que existe uma ligação direta entre aquilo para onde nós direcionamos o nosso olhar e o nosso estado interior. O problema é que nós vivemos dias em que os nossos olhos são constantemente disputados. Sim, tudo chama atenção, tudo brilha, tudo grita, tudo promete, e sem perceber, aos poucos vamos permitindo que a nossa visão interior seja moldada por aquilo que vemos o tempo todo. Nunca se viu tanta imagem e, paradoxalmente, nunca se viu tanta gente perdida. Nunca se teve tanto acesso à vida dos outros e, ainda assim, tanta dificuldade de entender a própria vida. Nós vivemos numa cultura, digamos, visual, onde a aparência ganhou status de verdade, onde a ostentação virou linguagem, onde o sucesso é medido por aquilo que se exibe, que se mostra. E Jesus, olhando para esse cenário, que já começava a se formar em seu tempo, mas hoje alcançou proporções gigantescas, Jesus afirma algo que deveria nos fazer parar e respirar fundo. Ou seja, os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. A lâmpada não cria o ambiente, mas define como ele será percebido. Um lugar pode estar organizado, seguro, preparado, mas se a lâmpada estiver apagada, tudo se torna confuso. Tropeça-se no que não deveria causar queda, sente-se medo onde não há perigo. Assim é a vida quando os olhos da alma estão, digamos, adoecidos. Não é que tudo esteja errado ao nosso redor, mas tudo passa a ser interpretado de forma distorcida. Quando Jesus fala de olhos bons, ele não está falando apenas de moralidade externa. Não. Ele está falando, sobretudo, de um olhar simples, íntegro, focado, alinhado com a verdade. Um olhar que não está dividido entre o que é eterno e o que é passageiro. Um olhar que não vive comparando, cobiçando, competindo. Um olhar que sabe discernir o que tem valor real. Quando esse olhar governa a vida, o interior passa a ser iluminado. Há clareza, há direção, há descanso, mesmo em meio às lutas. Mas Jesus também alerta: se os olhos forem maus, todo o corpo será cheio de trevas. Aqui, Jesus troca um ponto sensível para os nossos dias. Olhos maus não são apenas olhos que veem o mal explicitamente. São olhos viciados em aparência, olhos treinados a desejar o que não precisam, olhos cansados de tanto comparar, olhos que se alimentam de ostentação, de status, de vidas editadas. Aos poucos, sem alarde, esses olhos vão escurecendo o interior. E quando o interior escurece, a motivação se perde, o propósito se confunde, o norte desaparece. E muita gente hoje não está em pecado escandaloso, mas está com a visão adoecida. Vive olhando para referências erradas, vive medindo a própria vida pela régua dos outros, vive consumindo imagens que prometem felicidade, mas que no fim só entregam frustração.
E então surge um cansaço, mas um cansaço estranho, uma tristeza sem nome, uma sensação de estar sempre atrasado, insuficiente, impotente, fora do lugar. Isso não é falta de capacidade, é falta de luz interior. E Jesus chega a dizer algo ainda mais forte: se a luz que há em vocês for trevas, quão grandes trevas serão? Isso é assustador. É assustador porque fala de um estado em que a pessoa acha que está enxergando bem, mas está completamente enganada. Acredita que está no caminho certo, mas vive tropeçando. Acha que sabe o que quer, mas nunca se sente satisfeita. E isso acontece quando nós normalizamos a escuridão, quando nós passamos a chamar de natural aquilo que está nos adoecendo por dentro. Nós vivemos numa época em que se diz, isso é normal, né? Normal viver ansioso, normal viver exausto, normal viver comparando, normal viver se exibindo, normal viver sem profundidade. Mas Jesus não chama isso de normal, ele chama isso de trevas. E não por dureza, mas por amor. Ele quer nos despertar, porque ele sabe que uma vida sem luz interior se torna pesada demais. E aqui cabe uma ilustração bem simples, porém bem didática, contextualizando com este tema. Imagine só alguém dirigindo à noite por uma estrada desconhecida. O veículo está em perfeito estado, o tanque de combustível está cheio, o motorista tem larga experiência, mas os faróis estão fracos, embaçados, quase apagados. A estrada pode até ser boa, o veículo ser bom, mas cada curva vira um risco, cada sombra parece um perigo. A pessoa dirige tensa, cansada, com medo, mesmo sem necessidade. Agora, imagine o mesmo caminho com os faróis limpos e bem ajustados. A estrada não muda, mas a experiência muda completamente. Assim, meu querido irmão, minha amada irmã, são os olhos da alma. Eles não mudam a realidade em que nós estamos inseridos, mas determinam como você caminha por ela. E talvez hoje você esteja se encontrando numa situação de desmotivação, não porque perdeu a fé, mas porque perdeu a clareza. Não porque Deus se afastou de você, mas porque o olhar foi sendo contaminado. Olhar demais para o que os outros têm, para o que os outros mostram, para o que o mundo valoriza, vai apagando paulatinamente a nossa luz interior. E quando a luz se apaga, até as bênçãos parecem pequenas, até o caminho parece sem sentido. Jesus nos chama, com essas palavras, a um ajuste de visão. Nos chama a cuidar do que alimenta nossos olhos, a escolher com atenção para onde estamos olhando, porque aquilo que ocupa o nosso olhar tende a governar o nosso coração. É assim. E aquilo que governa o nosso coração é o que vai direcionar a nossa vida. Por isso, quando os olhos são bons, mesmo em dias difíceis, há esperança. Mesmo em meio à simplicidade, à gratidão, mesmo sem aplausos, a paz. Mas quando os olhos são maus, mesmo cercado de coisas, a pessoa se sente vazia. Mesmo alcançando metas, sente-se frustrada. Mesmo rodeada de gente, sente-se sozinho. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, essa palavra de hoje não vem para acusar, mas para nos despertar, a começar em mim. Talvez Deus esteja chamando você, eu, hoje, a limparmos os faróis da nossa alma, a diminuirmos o consumo de comparações, a silenciarmos um pouco o barulho visual que rouba a nossa luz interior, a voltar a olhar para aquilo que realmente importa, para aquilo que é verdadeiro, eterno, essencial. Porque quando a luz volta a acender por dentro, o caminho reaparece. O coração se aquieta. A vida ganha novamente sentido e mesmo em um mundo obcecado por aparências,
comparações e ostentação. Quem tem olhos cheios de luz consegue andar com firmeza, com paz e com direção. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.